Diz-nos assim a palavra do Senhor: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pode parecer estranho nós trabalharmos um texto assim, quando nós estamos falando a respeito de otimismo, quando nós estamos falando a respeito, na série, a respeito de positividade, a série Positivo. Pode parecer estranho nós trabalharmos um texto que fala a respeito do perdão dos pecados, mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite para um aspecto que certamente causa, algumas vezes na vida do cristão, um negativismo muito grande. Você sabe que quando você não conhece o Senhor Jesus Cristo, tantas e tantas vezes você comete pecados dos quais você nem se dá conta, ou você talvez nem atentasse para o fato de que eles eram de fato pecado. Mas quando o cristão ele tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus e o Senhor transforma a vida dele, o Senhor entra na vida de alguém, inicia-se uma luta dura, uma luta terrível entre o nosso velho eu, entre o nosso velho homem, que dia a dia vai morrendo, e do novo homem que dia a dia vai florescendo. A luta contra o pecado é uma luta muito árdua na vida do crente. E ao mesmo tempo, por ser uma luta muito árdua, uma luta muito difícil, ela é uma luta que muitas vezes nos entristece, porque, como o apóstolo Paulo mesmo nos lembra no livro de Romanos, na sua carta aos Romanos, nem sempre nós fazemos aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós agimos de maneira contrária às coisas que nós entendemos como certas. O Senhor Jesus, ao orar pelos seus discípulos na noite fatídica em que foi entregue, ele mesmo disse aos seus discípulos: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Nós de fato já estamos prontos no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração, nós desejamos fazer o bem, mas muitas vezes nós não fazemos. E na vida do verdadeiro cristão, isso entristece, isso dá tristeza, isso causa incômodo. E muitas vezes nós chegamos à conclusão de que nós não somos capazes. Nós chegamos à conclusão de que não vale a pena lutar, é melhor nós entregarmos os pontos, é melhor talvez nós desistirmos desse negócio de Jesus Cristo, porque não é para nós. Nós somos fracos demais. Se você pensa que você é fraco demais, ótimo, porque você está no bom caminho. Você reconhece que você precisa de alguém que seja mais forte que você, e que seja o poder que vai te guiar e vai te fortalecer na luta contra o pecado. Mas ao mesmo tempo, é difícil você manter uma atitude otimista quando parece que alguns pecados não querem abandonar você, eles estão grudados em você, tal qual uma orquídea está presa firmemente ao tronco de uma árvore. Como então nós podemos manter uma atitude de positividade, uma atitude otimista na luta contra o pecado, que nos reafirme a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo, e a certeza de para onde nós estamos indo. E é por isso que hoje eu quero chamar a sua atenção para esse texto e falar a você a respeito da liberdade que temos em Cristo. De que Cristo, na sua cruz, ele conquistou para nós liberdade, de tal modo que nem o nosso pecado pode nos separar dele, como também nós podemos ter certeza de que o pecado não é um inimigo tão forte quanto nós mesmos imaginamos, mas antes ele é um inimigo subjugado. Jesus nos deu a liberdade pelo perdão dos nossos pecados, mas também nos deu a liberdade subjugando as forças do mal. Paulo está escrevendo nesta carta aqui a uma igreja que ele não havia fundado. Muitas igrejas do Novo Testamento foram fundadas por Paulo. A igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto.
Mas não é o caso nesta igreja de Colossenses, dos Colossenses, na igreja de Colossos. Esta igreja foi fundada provavelmente por alguém que ouviu as palavras de Paulo em outro lugar e então retornou para sua casa e ali começou o trabalho nas casas, como era o costume, e a igreja foi então crescendo. Mas com o crescimento da igreja surgem também os problemas. Surge o joio no meio do trigo. E surgem então falsos mestres com uma heresia muito peculiar. Uma heresia que dizia, em primeiro lugar, nós não conseguimos, na verdade, identificar se são dois grupos diferentes ou apenas um grupo que abraçava essas duas ideias que eu vou mencionar, mas a ideia aqui por detrás que Paulo está combatendo é, primeiro, de que entender a Jesus Cristo, de que a fé em Jesus Cristo é algo apenas para alguém com um conhecimento intelectual elevado. Na verdade, alguém que passou por um processo de iluminação. Não a iluminação do Espírito, mas uma iluminação nos modelos da transcendentalidade, nos modelos da filosofia. Essa era uma das heresias, de que o cristianismo era algo para iniciados, não para todo aquele que cresce no Senhor Jesus. Outro lado dessa heresia é que era necessário para o crente ainda seguir todos os ditames da lei, aquelas ordenanças religiosas, dietéticas, que nós vemos lá no Antigo Testamento, de vestuário, de dias e de festas e de solenidades, a lei cerimonial. Paulo, então, aqui na carta aos Colossenses, vai combater tanto uma ideia quanto a outra. E nesses versículos aqui, Paulo vai combater essas duas heresias, esses dois pontos de vista, a partir desses 3 pequenos versículos. Paulo, então, aqui, vai falar primeiro a respeito do que Jesus fez por nós, primeiro da nossa antiga situação, da antiga situação dos Colossenses, de como eles estavam antes de Jesus Cristo. Ele vai dizer que esses homens antes estavam mortos. Eles não estavam simplesmente ignorantes, eles não estavam simplesmente doentes, eles estavam verdadeiramente mortos. E a força dessa palavra não pode ser menosprezada, meus irmãos. Porque a situação do homem com Deus não é uma situação de falta de entendimento das coisas espirituais apenas, não é simplesmente uma má vontade, mas na verdade é uma indisposição para Deus causada pelo fato de que ele não tem condições de reagir a Deus. Se Deus não der a ele uma nova vida, porque ele está morto. Um morto não tem condição, nós não temos a condição de fazer mais nada por alguém que morreu. Um morto, como eu já disse aqui em outra ocasião, um morto não necessita de remédio. Um morto necessita de ressurreição. Nós estávamos antes mortos, assim como os colossenses, por causa das nossas transgressões, porque nós desobedecemos a lei, porque nós tropeçamos, porque nós caímos, porque nós demos um passo em falso que nos leva à derrota. Esse passo em falso foi dado lá atrás, pelos nossos pais, Adão e Eva, quando escolheram desobedecer a Deus e tomarem do fruto proibido. E transmitiram então a nós esta semente de morte, esta semente do pecado que está no coração de cada homem desde o seu nascimento. O homem nasce em pecado. Mas o homem não apenas nasce em pecado, como se o pecado fosse apenas alguma coisa transmitida, como o homem também escolhe deliberadamente pecar. Nós escolhemos o pecado, também, por nossa livre vontade, de tal maneira que todos nós somos indesculpáveis. Não existe homem que possa se desculpar diante de Deus. Todos nós pecamos e por causa da nossa transgressão, nós estamos mortos. No caso dos Colossenses, Paulo vai dizer ainda que eles estavam mortos pela incircuncisão da vossa carne. Os irmãos que conhecem um pouco mais da sua Bíblia do Antigo Testamento sabem que a circuncisão era um sinal da aliança. Era um sinal de que aquele menino, aos 8 dias de sua idade, passava a fazer parte do povo de Deus. Passava a ser reconhecido como alguém que pertencia ao pacto que o Senhor havia feito com o seu povo. As mulheres, por suas vezes, eram abençoadas pelos seus pais, pelos seus maridos.
Eles eram os cabeças da sua casa, eles eram os representantes da aliança em cada casa. Quando Paulo diz aqui que os colossenses estavam mortos pela incircuncisão da carne, ele está querendo dizer que estas pessoas não apenas estavam condenadas porque eram pecadoras, mas estavam condenadas também porque não faziam parte do povo com quem Deus tinha um pacto de salvação. Ou seja, eles estavam mal mesmo na história. Estavam mal na fita, no filme, aqui. Eles estavam com um problema sério. Eles não tinham nenhuma esperança neles mesmos. Assim como nós, como eu, como você, não temos nenhuma esperança em nós mesmos. O homem não consegue chegar à vida eterna por causa das suas boas obras, elas sempre serão insuficientes. E não é qualquer conhecimento esotérico, não é qualquer conhecimento místico, não é por você estudar muito este livro aqui que você vai chegar à salvação. Não é porque você faz parte de uma igreja, não é porque você dá os seus dízimos e as suas ofertas que você é salvo. As nossas boas obras são incapazes de nos salvarmos porque nós estamos mortos. A salvação, a nova vida, é uma prerrogativa, uma bênção, um presente da graça de Deus. É por isso que Paulo vai completar esse versículo 3 dizendo que Deus vos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos fez ressuscitar. Ele nos fez ressuscitar em Cristo. De tal modo que da mesma forma como Jesus Cristo morreu e depois ressuscitou, nós também, mediante a fé, o nosso velho homem morreu com ele e ressuscitou para a glória. Nós temos nova vida em Cristo. Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus tem agora uma nova vida. Não mais está morto nas suas transgressões, não está mais morto na incircuncisão da vossa carne, mas recebeu a verdadeira circuncisão, aquela circuncisão que não vem segundo a carne, mas é uma circuncisão do coração, como Deuteronômio 10 nos lembra. Circuncisão do coração, a circuncisão que vale não é a da carne, não é a do prepúcio, mas é a circuncisão do coração, que torna o coração que nos torna parte do povo de Deus, da parte da aliança do Senhor. Nós recebemos a nova vida por causa da circuncisão que Deus faz no nosso coração. Mas como é que Ele nos dá a nossa nova vida? Completa o verso 13. Perdoando todos os nossos pecados. Perdoando todos os nossos pecados. Eu estou enfatizando todos aqui por uma boa razão. Porque a partir do momento em que os nossos pecados são declarados, perdoados, não são apenas os pecados do passado. Deus não está, quando você entra num relacionamento com Ele, perdoando apenas os pecados que você já cometeu. Sim, Ele faz isso. Ele nos dá uma vida nova. Ele não mais se lembra, como nós lemos na liturgia, em Isaías 43, 25, Ele não mais se lembra das nossas transgressões, Ele não mais se lembra do nosso pecado. Antes, Ele se esquece de tudo que nós já cometemos. Mas o perdão dos pecados também diz respeito aos nossos pecados futuros. Não é maravilhoso pensar nisso, irmãos? Pensar que os meus pecados, pensar que os pecados que ainda nós nem cometemos, já são perdoados por Deus? Nossos pecados já foram perdoados. Deus que é onisciente, Deus que conhece todas as coisas, Deus que sabe da nossa fragilidade, da nossa carne, mesmo depois que já temos o nosso encontro com Ele, Deus sabe que nós somos pó. E por isso, Ele já decretou que todos os nossos pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz por eles. Nós somos lavados no sangue do Cordeiro, dos nossos pecados antigos e dos nossos pecados atuais. E é assim que o Senhor nos dá nova vida. A morte que estava em nós é retirada, porque todos os nossos pecados já foram retirados. Paulo vai detalhar mais ainda, e é aí que eu falo a você de liberdade. Como acontece esse perdão de todos os nossos pecados? Ele remove
inteiramente, estou no verso 14, ele remove inteiramente o escrito de dívida que era contra nós. O escrito de dívida aqui é como uma nota promissória. É aquilo que nós conheceríamos hoje como uma nota promissória, um documento em que alguém que é um devedor reconhece que deve uma quantia a alguém. Nós assinamos uma nota promissória quando nós pecamos. Nós assinamos com Deus a responsabilidade dos nossos pecados. Nós estamos numa dívida com Deus por natureza. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, esse escrito de dívida que pesava contra nós, ele é cancelado. A palavra aqui traz a ideia de que, uma ideia do passado, da cultura do tempo de Paulo, em que havia um papiro ou um pergaminho escrito, e então para reaproveitar aquele material, porque era um material caro, as pessoas lavavam, apagavam este material, este papiro, esse pergaminho, elas esfregavam esse material com água, e então isso era lavado, e não mais havia o escrito antigo. Essa é a ideia do cancelamento aqui. Jesus Cristo com o seu sangue lavou aquele papiro, aquela nota promissória em que nós assinamos a nossa culpa diante de Deus, porque eu e você escolhemos pecar. Nós escolhemos desobedecer a lei. Paulo vai dizer que esse escrito que pesava contra nós constava de ordenanças. Ou seja, ele se baseava em normas, em regras. Olha para que serve o mandamento de Deus. Sim, o mandamento é bom, a lei é boa, mas quando nós atentamos para o verdadeiro fundamento dela, conforme o próprio Paulo nos aponta, lá na sua carta aos Romanos, nós entendemos que a lei era o aio, era o professor, era o guia que nos levava a Cristo, porque ela mostrava, porque por meio da lei Deus mostrava a nossa insuficiência. O objetivo da lei era guiar os nossos passos, mas mostrar também que nós somos incapazes de cumpri-la por nós mesmos. E aí nós tentávamos remediar essa situação por meio de rituais. Os homens tentavam remediar essa situação por meio de rituais, por meio da religião, mas isso não resolvia, de tal modo que a lei se tornava prejudicial, ao invés de ser benéfica. A lei só aumentava mais a nossa culpa diante de Deus, porque nós tomávamos consciência de que estávamos errados. Mas Paulo está mostrando aqui que este escrito de dívida que pesava contra nós foi cancelado. Como Jesus fez isso? Cravando esse escrito de dívida na cruz. Você deve se lembrar das últimas palavras de Jesus Cristo na cruz. Em grego, esta expressão, as últimas palavras de Jesus é tetelestai. Nós vemos isso no português como está consumado. No grego, tetelestai. E tetelestai é muito mais do que está consumado. Tetelestai quer dizer está pago, está satisfeito. A obrigação está satisfeita. O que Jesus queria dizer é que a obrigação que pesava sobre nós, o peso da ira de Deus que estava sobre mim e sobre você, está cancelado na cruz. Jesus bateu o carimbo de está pago com o seu próprio sangue, de tal modo que o escrito de dívida não mais está sobre nós. Os nossos pecados estão perdoados. Você já não tem mais culpa diante de Deus. Você está livre da culpa do pecado diante do Senhor. Eu quero mostrar com esse ponto de que Deus, de que Jesus Cristo libertou você da culpa do pecado. Seu pecado já foi perdoado, irmão. E esse é um motivo suficiente para você encarar a luta contra o pecado com otimismo. Sabendo que sim, muitas vezes nós erramos, nós caímos, nós não queremos mais praticar o pecado como um costume. E o verdadeiro servo do Senhor não pratica mais o pecado como um hábito. O pecado é algo acidental na vida do servo de Deus. Mas quando o pecado vier,
Você não precisa ser esmagado pelo preço da culpa dele, pelo peso da culpa dele. Você precisa se lembrar do que João diz na sua primeira carta. Eu convido você a abrir a primeira carta de João, no capítulo 2, verso 9. Perdão. 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O objetivo é que você não peque. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, por todos aqueles que creem no Senhor. Você pecou, irmão? Está na luta contra o pecado? Está tentando abençoar, está tentando abandonar aquele pecado que tantas vezes te incomoda? Está na luta, está sofrendo com isso. Você está triste porque muitas vezes você cede, você cai em tentação, mas o teu coração deseja abandonar aquele pecado. Levante, olhe para o seu advogado, clame a Ele, confesse seu pecado. Jesus Cristo morreu para lavar os seus pecados. Esse pecado já está perdoado por Ele. Ele já perdoou os seus pecados. Isso não é uma desculpa para você continuar pecando. Esta é uma promessa válida para aqueles que estão na luta contra o pecado. Para aqueles que estão encarando a realidade da sua própria natureza humana, ainda manchada pela pecaminosidade. Se você está lutando, confie. Caiu, levante. Recorra a Jesus Cristo. Lembre-se disso. Não seja esmagado pela culpa do pecado. A culpa o Senhor Jesus já levou. Quando você ainda busca, você se deixa esmagar pela culpa, você está cometendo um pecado ainda pior, porque você está negando que a obra de Cristo seja suficiente. Por isso, confesse seu pecado. Creia que ele já está perdoado. E o Senhor certamente vai restaurar a sua vida. Mas a liberdade que nós temos em Cristo, que Cristo comprou para nós e que nos conduz a uma vida otimista diante dele, está aí no verso 15 também. Por meio desse verso 15 nós entendemos que Cristo nos libertou não só da culpa do pecado, mas Ele nos libertou também do domínio do pecado. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E eu quero colocar isso de maneira muito clara e muito direta a todos nós, para nós entendermos que nesta vida não existe campo neutro. Ou nós estamos servindo a Deus, ou nós estamos servindo ao pecado. Não existe neutralidade nessa luta. Nós precisamos assumir uma posição, ou ao lado de Deus, ou ao lado do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E quando nós olhamos para a nossa vida anterior, quando nós olhamos para a nossa vida pregressa, quando nós não tínhamos ainda Jesus Cristo, quando nós ainda não críamos nele, nós vamos chegar à conclusão de que isso é uma verdade. Porque nós continuamente nos deixávamos dominar pelas nossas paixões, pelos nossos apetites. Nós fazíamos aquilo que agradava a nossa carne, nós fazíamos as coisas que nós não deveríamos fazer. Essa era a nossa realidade. O pecado nos dominava como um senhor tirânico, um senhor cruel, que nos levava a fazer a vontade dele. O homem sem Deus, ele é um escravo do pecado. Mas quando Cristo se entrega por nós e crava o escrito de dívida que pesava contra nós na cruz, Ele não apenas nos livra da culpa do pecado, mas Ele nos livra também desse domínio maligno que o pecado tinha sobre nós. A ilustração aqui dele despojar os principados e as potestades e publicamente expô-los ao desprezo, lembra a figura de um general vencedor entrando numa cidade. Esse era um costume dos romanos. Quando os vencedores, eles entravam numa procissão em triunfo dentro de Roma, trazendo nas fileiras dos seus impérios as jaulas, as grades, as celas dos seus inimigos cativos. Por que eles faziam isso?
para exibir o seu poder e para expor os seus inimigos, aqueles que antes ameaçavam o poderio de Roma, humilhados, para que eles fossem humilhados aos olhos do povo. E quando nós pensamos nesse verso 15, esta imagem de um general vencedor carregando os seus inimigos para o desprezo, ela se torna muito mais poderosa, porque é isso que Jesus Cristo faz com as forças do pecado. Aqueles contra quem Paulo escreve essa carta dizia que existiam autoridades espirituais que eram muito maiores do que Jesus Cristo, que eram maiores, que tinham mais poder que Jesus Cristo. Mas Paulo vai terminar com essa ideia mostrando que todas estas autoridades espirituais, esses principados e potestades, essas autoridades no plano espiritual estão vencidas. Deus, por um tempo, permitiu que Satanás tivesse domínio sobre algumas pessoas, sobre a vida dos colossenses. Nós temos casos assim, por exemplo, na vida de Jó, na vida de Saul. Homens a quem Satanás recebeu o poder de Deus para afligir, para julgá-los aos olhos do Senhor. Mas o que Deus está mostrando agora é que Satanás é um inimigo agora derrotado pela cruz, acorrentado e que deve ser desprezado pelo povo de Deus, não mais como um inimigo vencedor, mas como alguém, como poderes que agora não mais exercem o seu domínio sobre a vida daqueles que já temem ao Senhor Jesus. Eu quero dizer com isso que o triunfo de Jesus comprou para você liberdade. Você já não é mais um cativo do diabo. Você já não é mais um cativo de Satanás. Você continua tendo que lutar, mas lembrando-se que a sua luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades espirituais, como Paulo nos lembra em Efésios, que já estão vencidos. Você luta contra inimigos poderosos, mas inimigos que já são derrotados. E que no poder de Deus são obrigados a se submeter, porque Cristo é o Senhor deles. Mas pastor, por que então tantas vezes a tentação me bate de uma maneira tão forte? Por que tantas vezes parece ser impossível resistir à tentação de pecar? Irmão, deixe-me falar com você com clareza. É porque você não tem se submetido a Deus tanto quanto você deveria. No poder de Deus, há força para vencer, porque Cristo já venceu. O que eu quero mostrar com isso é que você pode ser otimista na sua luta contra o pecado, primeiro por saber que Jesus Cristo já venceu esses poderes, eles são poderes derrotados, e segundo, você tem as armas que você precisa, por meio de Jesus Cristo, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da meditação na palavra, por meio da confissão aos irmãos, por meio da comunhão, da oração da igreja. Quanto nós perdemos por não confessarmos os nossos pecados e as nossas tentações uns aos outros? A quem nós queremos enganar quando nós queremos fazer os outros acreditarem que nós não temos tentações, que somos perfeitos? A esperança quando nós usamos os meios de graça que Deus dá. Porque afinal de contas nós estamos lidando com inimigos que são vencidos no poder de Jesus Cristo, no poder da cruz. Inimigos contra quem Cristo já triunfou, entregando-se no nosso lugar. Eu apresentei hoje a você duas razões para você encarar a luta contra o pecado com muito otimismo, com muita positividade. Para que você não se entregue diante dos seus tropeços, para que a sua fé não esmoreça, para que você não se afaste da comunhão da igreja por causa da vergonha. Eu lhe dei razões aqui para você encarar a luta do pecado de uma maneira positiva. Olhe para esse texto. Perceba que os seus pecados já foram perdoados em Jesus Cristo. Não mais existe culpa. Não mais existe culpa.
O escrito de dívida não existe mais. Ah, mas eu estou cometendo aquele pecado de novo. Esses pecados já foram perdoados. Você não deveria estar se lembrando deles, porque Cristo não lembra deles mais. A culpa já foi perdoada. Você não é mais declarado culpado, porque Jesus foi culpado no seu lugar. Agora Deus olha para você através de Jesus Cristo. E Ele olha para você como alguém inocente, com uma folha corrida em branco. Você também deve ser otimista, porque o pecado é um inimigo vencido. Os principados e potestades espirituais já foram vencidos. Cristo é o grande vencedor. Cristo é o grande vencedor nesta batalha. Cristo já libertou você. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que você é alguém livre. Por isso, quando a tentação vier, quando Satanás vier afrontar você, quando a sua carne parecer ceder diante dos seus apetites e das paixões do velho homem, que tantas vezes parecem insistir em nos dominar, declare ao pecado: eu sou livre. Eu não vou me submeter a você, porque eu sou livre. E se porventura você cair, você tropeçar, se porventura você ceder ao pecado, você não deve, mas se isso acontecer, declare ao pecado: eu já fui perdoado. Não existe mais culpa. Satanás tem esse calcanhar de Aquiles na vida do crente, em nos acusar a consciência. Mas você não precisa viver sob esta culpa. O seu pecado já foi perdoado. Você é alguém livre no Senhor. Encare a luta contra o pecado com positividade, com otimismo, lembrando-se daquele que venceu no seu lugar. Ele nos abençoe com a sua graça, hoje e sempre. Amém.